A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 186 de nosso podcast, lemos o capítulo 9 do segundo livro de Reis, os capítulos 11 ao capítulo 14 do livro de Oséias e o Salmo 133. Capítulo 9 do segundo livro de Reis. O profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e disse-lhe: Cinge-te, toma essa vasilha com óleo em tuas mãos e vai a Ramote de Galade. Quando ali chegares, procura Jeú, filho de Josafá, filho de Nanse. Entra, chama-o do meio de seus irmãos e leva-o para um quarto separado. Pega então a vasilha com óleo, derrama sobre tua cabeça e diz: Assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Depois, abre a porta e foge sem demora. O jovem discípulo do profeta foi a Ramote de Galade. Quando entrou, encontrou ali sentados os oficiais do exército. Ele disse: Tenho algo a dizer-te, chefe. Disse Jeú: A quem dentre nós todos? E ele disse: A ti, ó chefe. Ele levantou-se e entrou no quarto. Então o jovem derramou o óleo sobre sua cabeça e disse: Assim declara o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Destruirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Destruirei toda a casa de Acabe, e matarei todo macho da casa de Acabe, escravo ou livre em Israel. Farei à casa de Acabe o que fiz à casa de Jeroboão, filho de Nabate, e à casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a sepulte. Então abriu a porta e fugiu. Jeú saiu em direção aos oficiais de seu senhor. Eles lhe perguntaram: Tudo em paz? Por que veio a ti esse louco? Ele lhes disse: Já conheceis esse homem em sua conversa. Eles responderam: Não nos enganes. Conta-nos. Então disse: Ele me falou isto e aquilo, e disse: Assim declara o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel. Imediatamente cada um tomou seu manto e estendeu-o debaixo de Jeú sobre o estrado. Fizeram soar o chofar e anunciaram:
Jeú é rei. Jeú, filho de Josafá, filho de Anansi, conspirou contra Jorão. Jorão havia defendido Ramote de Galaade com todo o Israel contra Azael, rei de Arã. Havia retornado para curar-se em Jezreel dos ferimentos causados pelos arameus por ocasião do combate contra Azael, rei de Arã. Jeú disse: se vos parece bem, não deixaremos escapar da cidade ninguém que possa levar a notícia de Jezreel. Então subiu ao carro e foi para Jezreel, onde Jorão se encontrava enfermo. Entretanto, Ocosias, rei de Judá, tinha descido para visitar Jorão. O vigia da torre de Jezreel viu a tropa de Jeú chegar e disse: vejo uma tropa. Jorão disse: manda um cavaleiro ao encontro deles para perguntar: tudo em paz? Ao chegar a eles, o cavaleiro disse: assim diz o rei, tudo em paz? Disse-lhe Jeú: que tens a ver com a paz? Passa para trás e segue-me. E o vigia anunciou. O mensageiro chegou a eles, mas não voltou. Mandou o rei um segundo cavaleiro. Chegou a eles e disse: assim diz o rei, tudo em paz? E disse Jeú: que tens a ver com a paz? Passa para trás e segue-me. E o vigia anunciou. Chegou a eles, mas não voltou. Ora, o modo de conduzir parece o de Jeú, filho de Nansi, conduzindo loucamente. Disse Jorão: preparem o carro. Prepararam o carro e Jorão, rei de Israel, e Ocosias, rei de Judá, saíram, cada um no seu carro, em direção a Jeú. Eles o encontraram no campo de Nabote, o Jezraelita. Quando viu Jeú, Jorão disse: tudo em paz, Jeú? Ele respondeu: que paz haveria enquanto vigoram as prostituições de tua mãe Jezabel e seus inúmeros feitiços? Jorão voltou às rédeas e, fugindo, gritou a Ocosias: traição, Ocosias! Mas Jeú pegou o arco, retesou e atingiu Jorão entre as espáduas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto em seu carro. Jeú disse ao escudeiro Badacer: toma-o e lança-o no campo de Nabote, o Jezraelita. Lembra-te, eu e tu estávamos com ele, ambos conduzindo o carro atrás de seu pai Acabe, quando o Senhor mandou pronunciar contra ele esta sentença: pelo sangue de Nabote e pelo sangue de seus filhos, que ontem ouvi, oráculo do Senhor, neste campo te retribuirei, oráculo do Senhor. Agora, toma-o e lança-o no campo, seguindo a palavra do Senhor. Ao ver aquilo, Ocosias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-gã. Jeú o perseguiu e disse: matai também a esse. E o feriram em seu carro na subida para Gaver, perto de Gebraão. Ele fugiu para Meguido e lá morreu. E seus servos puseram-no em seu carro e o levaram para Jerusalém. Sepultaram-no em seu sepulcro com seus pais na cidade de Davi. Ocosias tinha se tornado rei sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo. Ela pintou os olhos, adornou a cabeça e inclinou-se para olhar para a janela. Quando Jeú entrou pelo portão, gritou para ele: tudo em paz, Zambre, matador de seu senhor? Jeú levantou o rosto para a janela e exclamou: quem aí é por mim? Quem? 2 ou 3 eunucos inclinaram-se para ele. Ele lhes disse: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na e seu sangue respingou nas paredes e nos cavalos. Ele a pisoteou, entrou para comer e beber e disse: tomai conta daquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, nada encontraram a não ser o crânio, os pés e as palmas das mãos.
voltaram para avisar o rei. Jeú disse: esta é a palavra do Senhor, que foi pronunciada por seu servo Elias o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão as carnes de Jezabel. O cadáver de Jezabel ficará como esterco sobre o campo de sua propriedade em Jezreel, para que não se possa dizer: esta é Jezabel. Capítulo 11 do livro de Oséias. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quando mais eu os chamava, mais se afastavam da minha face, sacrificavam aos Baais e incensavam as imagens esculpidas. Mas eu conduzia Efraim, eu os tomava sobre meus braços, e não reconheceram que eu cuidava deles. Com cordas humanas eu os atraía, com laços de amor, e era para eles como quem ergue uma criança ao rosto. Eu me inclinava para ele, eu o alimentava. Sim, ele voltará à terra do Egito, e a Síria será o seu rei, pois se recusarão a voltar. A espada girará em suas cidades, aniquilará suas defesas, e as devorará por causa de seus planos. Meu povo está preso na apostasia. Em direção ao alto, eles o chamam, mas juntos não o erguem. Como te entregarei, Efraim? Te abandonarei, Israel? Como te entregarei como Admã? Te tomarei como Seboim? Meu coração se contorce dentro de mim. Juntas comovem-se minhas entranhas. Não desencadearei o ardor de minha ira. Não voltarei atrás, de modo a destruir Efraim, pois eu sou Deus e não homem, sou santo no meio de ti. Não virei com furor. Atrás do Senhor caminharão, como um leão ele rugirá. Quando ele rugir, virão tremendo da região do mar os filhos. Virão tremendo como um pássaro desde o Egito e como pomba desde a terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, oráculo do Senhor. Capítulo 12. Cercou-me Efraim com engano e com fraude a casa de Israel. Mas Judá, enquanto ainda vagueava, estava com Deus e era fiel ao santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento oriental todo dia. Falsidade e ruína ele multiplica, enquanto fazem pacto com a Síria. Óleo é levado ao Egito. O Senhor abre um processo contra Judá e, castigando a Jacó conforme seus caminhos, conforme suas obras, lhe dará a paga. No seio materno, ele suplantou seu irmão e, na sua força viril, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel ele o encontrou. Lá ele nos falou. O Senhor, Deus dos exércitos, Senhor é seu nome. Tu, porém, retornarás a teu Deus. Guarda o amor e o direito e espera sempre em teu Deus. Canaã tem em sua mão balanças fraudulentas. Ele ama defraudar. Disse Efraim: certamente me enriqueci, consegui chegar a uma fortuna. Em todo o meu ganho, não encontrarão em mim culpa de pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Novamente te farei habitar em tendas, como nos dias de reunião. Falei então aos profetas, eu mesmo multipliquei as visões, e pela mão dos profetas farei em parábolas. Se Galaade era iniquidade, certamente eles eram um engano. Em Gigal sacrificavam touros. Mesmo seus altares eram como montes de pedra nos sulcos dos campos. Fugiu Jacó para o campo de Arã. Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou rebanhos. Mas por um profeta o Senhor fez Israel subir do Egito, e por um profeta ele foi guardado. Efraim
irritou-o amargamente, seu sangue sobre ele deixará, e a ele, seu Senhor, fará voltar seu opróbrio. Capítulo 13. Quando Efraim falava, era o terror. Ele era guia em Israel, mas tornou-se culpado por causa de Baal e morreu. Agora continuam a pecar. De sua prata fazem para si estátuas fundidas, conforme a sua habilidade, ídolos. Obra de artesãos, tudo isso. Dizem, a eles sacrificai. Seres humanos beijam bezerros. Por isso serão como nuvem da manhã, como orvalho que cedo desaparece, como palha que é joeirada para fora da eira, e como fumaça da chaminé. Eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Um Deus fora de mim não conhecerás, não há Salvador, a não ser eu. Eu te apacentei no deserto, numa terra ardente. Conforme sua pastagem, eles se saciaram-se, e seu coração se exaltou. Por isso me esqueceram. Serei para eles como leão, como pantera no caminho, eu estarei à espreita. Eu os atacarei como uma ursa privada de filhotes, romperei a membrana de seu coração, e lá os devorarei como uma leoa. O animal do campo lhes rasgará o ventre. Eu te arruíno, Israel. Quem é teu auxílio? Onde está o teu rei? Onde? Para que te salve em todas as tuas cidades, e teus juízes, aos quais dizias, dá-me um rei e príncipes. Eu te dou um rei, e minha ira o retomo do meu furor. Amarrada está a culpa de Efraim, guardado está o seu pecado. Dores de parto lhe sobrevêm, ele é um filho que não é sábio, pois, no tempo certo, não se coloca na saída do seio materno. Da mão do Sheol os libertarei, da morte os resgatarei. Onde estão tuas pestilências, ó morte? Onde a tua peste, ó Sheol? A compaixão se esconde de meus olhos. Ainda que ele frutifique entre os irmãos, virá o vento oriental, o vento do Senhor subindo do deserto. Então se secará o seu manancial e se esgotará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro, todos os objetos preciosos. Capítulo 14. Samaria expiará sua culpa, pois se rebelou contra o seu Deus. Pela espada cairão, suas crianças serão despedaçadas, e suas mulheres grávidas terão o ventre rasgado. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque tropeçastes em tua culpa. Tomai convosco palavras e voltai ao Senhor. Dizei-lhe, tu tiras toda a culpa, aceita o que é bom, e retribuiremos o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não montaremos a cavalo e não diremos mais nosso Deus é a obra de nossas mãos, porque em ti o órfão encontra misericórdia. Curarei a sua apostasia e os amarei generosamente, porque minha ira se afastou dele. Serei como orvalho para Israel, ele florirá como o lírio e estenderá raízes como o Líbano. Seus rebentos se espalharão, será como a oliveira seu esplendor, e o seu perfume como o Líbano. Retornarão os que habitam a minha sombra, farão reviver o trigo e florescerão como a videira. Seu renome será como o vinho do Líbano. Efraim, que há ainda entre mim os ídolos? Eu atento e olho para ele. Sou como cipreste verdejante, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio compreende estas coisas. Quem tem inteligência as conheça. Pois retos são os caminhos do Senhor. Os justos caminharão por eles, mas os rebeldes neles tropeçarão. Salmo 133. Vede como é bom, como é agradável os irmãos viverem junto. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, que desce até a gola do seu manto.
é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor derrama ali a sua bênção, a vida para sempre. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no capítulo 9 do segundo livro dos Reis, nós vemos a unção de Jeú como rei. A situação do reino de Israel é ainda forte no sentido da divisão religiosa e política. Tem os que chamamos balaístas, que seguem Baal, não é Javé, não é o Deus conhecido por Israel, e tem os javistas, que seguem Yahvé, o Deus de Israel. Esses vão sustentando a caminhada do povo, e por isso também aparece no livro tantas realidades conflitivas, Recentemente escutamos de um cardeal da igreja, Raniero Cantalamessa, que o que divide a religião não é a crença no mesmo Deus, ou ainda opiniões diferentes sobre o modo de viver a fé baseado na cultura, etc. Mas o que divide os que têm fé é a política. Nesse sentido, se para Elias e também para os seguidores do javismo a religião era o primeiro e único valor, para outros a política pesava igualmente e as ambições se misturavam com as boas intenções religiosas, de modo que é impossível decidir se a religião era pretexto para a ambição política ou se o poder era posto a serviço da religião. Tá vendo? Com isso é o que nós dizemos de que perde o diálogo, porque o diferente já não mais pode ser ouvido, não pode ser aceito. Então as coisas se confundem. Creio que seja um texto ou um capítulo que é muito iluminador para também os nossos tempos. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, pensar no teu e no meu jeito de sermos religiosos hoje, pessoas, homens, mulheres de fé, e ao mesmo tempo no teu e no meu jeito de sermos homens e mulheres políticos hoje. Como estão essas duas coisas na nossa vida? E aí, concluindo o nosso profeta, o livro de Oséias, nessa imagem da fidelidade que ele coloca, a relação com Deus como um matrimônio, Então, o viés é sempre o da aliança, e para se manter a aliança é necessária ao longo da história uma vida, uma história de fidelidade. Aí nos últimos capítulos, o profeta coloca, recordando a história da infância de Israel, a beleza de ser de Deus, o amor que é concreto, que é eterno de Deus, se manifestando sempre em meio aos percalços e dificuldades da vida e da história, e ao mesmo tempo o que mantém uma pessoa fiel nesse relacionamento com Deus é uma caminhada de conversão. Termina aí o livro de Oséias justamente pedindo essa dimensão da conversão. A conversão, meu irmão, minha irmã, fará a mim e a você mudar sempre. Um processo de desenvolvimento constante da nossa vida, baseado no critério da fidelidade a Deus. Como está o teu caminho de conversão? Como você se prepara para ver e discernir que coisa na tua vida precisa realmente ser mudada, que coisa na tua vida realmente precisa ser mantida? Como é para você ser fiel? Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!